Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Correio Militar, esse espaço aqui no YouTube reservado para divulgação, para discussão da história da chamada Revolução Constitucionalista de 32, Guerra Civil Paulista, Guerra de 32, enfim, tem vários nomes aí no Brasil. Em 2022, essa Guerra Civil completa seus 90 anos. E a gente está aqui para trazer à tona histórias não só dos lugares, das trincheiras, enfim, das cidades, mas também de pessoas, né? Hoje eu trago aqui a história de um cara chamado Padre Lázaro Sampaio de Matos, uma figura interessantíssima, com uma biografia super interessante e que, em certo momento, deixou o seu serviço junto à paróquia um pouquinho de lado e ingressou nas trincheiras em um batalhão de voluntários paulistas para seguir nessa guerra. E o mais interessante, depois que a guerra acabou, ele demorou quase 2 anos para escrever alguma coisa em algum documento oficial da igreja. Nesse caso, o livro Tombo. Eu vou falar um pouquinho sobre o Padre Lázaro, explicar o que é esse negócio de livro tombo e, principalmente, vou ler aqui esse texto super interessante que mostra aí os últimos momentos da cidade de Itapira, quando estava prestes a ser tomada pelas tropas do Exército Federal, pelas tropas de Vargas. Então, vem comigo. Minha turma é de coragem, meu bem, e por isso não recua. Por ser e da malandragem, não é que ela vai fugir da sua. Se for preciso, também sabemos brigar. Com gente da sua marca, nós todos ficamos a cantar um belo samba. Veja que batucada, que até parece metralhadora. Antes de começar, eu preciso te pedir para se inscrever no canal, clicar no sininho aqui embaixo e também compartilhar com todo mundo que você sabe que gosta de história de São Paulo, histórias do interior de São Paulo, que gosta de história militar aqui no Brasil. Bom, esse cara aqui, o Padre Lázaro Sampaio de Matos, ele nasce em 1893, no dia 18 de julho, lá na freguesia de Santo Antônio de Piracicaba, a cidade de Piracicaba. Ele ingressa no seminário de Pouso Alegre, depois vai para o Seminário Maior de Campinas, onde ele se torna padre. E aí ele vai para algumas regiões, na região do Rio das Pedras, na região de Piracicaba, Indaiatuba, e chega em Itapira no ano de 1925. Aqui ele permanece até 1934. E em 32, quando a Guerra Civil estoura, quando a Revolução Constitucionalista estoura, ele deixa seus trabalhos aí na paróquia um pouquinho de lado e ingressa nas fileiras paulistas, nas trincheiras, ao lado dos soldados do 7º BCP, o 7º Batalhão de Caçadores Paulistas, e aí ele participa de todos os combates na região de Eleutério, de Barão Atalibã Nogueira, do Morro do Gravi, e segue com essas tropas paulistas até a região de Campinas, em outubro de 32, quando essa guerra, enfim, termina. O mais interessante é que o Padre Lázaro resolveu deixar alguma coisa escrita em relação a essa guerra, em relação aos acontecimentos dessa guerra. Mas ele esperou 2 anos para fazer isso. Ele vai escrever no livro Tombo, que é um livro que toda a igreja católica tem, toda a paróquia tem, quase que um diário aí, que os padres colocam todas as informações do que acontece nas paróquias, festas religiosas, procissões, missas, enfim. Ele vai escrever no livro Tombo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, no dia 5 de outubro de 1934, 2 anos depois da guerra. O Padre Lázaro, em 1934, ele pede exoneração da Igreja Católica e se afasta da Igreja. Nesse momento, ele conhece a Maria Luísa Machado, que se tornaria Maria Luísa Machado Matos, sua esposa. Eles acabaram se envolvendo, se casaram. O Lázaro e a Maria tiveram 2 filhos, um filho que acabou falecendo muito pequeno, com quase 1 ano de idade, e o José Carlos de Sampaio Matos. Eles, inclusive, tiveram 10 netos.
foi uma dessas netas, inclusive a Simone, que lá dos Estados Unidos me mandou um e-mail pedindo informações sobre o Padre Lázaro, né? E aí foi muito legal porque eu acabei mandando as informações que eu tinha, ela acabou mandando outras informações e a gente conseguiu construir essa biografia do Padre Lázaro Sampaio de Matos, essa figura super interessante e que certamente voltará a aparecer aqui nesse programa. Vamos ao que interessa, né? O livro Tombo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha tem lá, nos seus registros, um texto no ano de 1934 falando sobre os acontecimentos de agosto de 1932. E é exatamente esse texto que eu vou ler agora para vocês. Só após mais de 2 anos registro neste livro esse triste fato. Se o fizesse logo, talvez pesados demais seriam os termos com que haveria de estigmatizar a desenfreada selvageria que caracterizou o procedimento desses brasileiros, debaixo de cuja sanha caiu esta cidade, aos 30 de agosto de 1932, pelas 4:30 da tarde. Raras pessoas civis permaneceram na cidade. Todas as famílias tinham saído a se abrigarem em outras paragens. Muitos saíram a pé pelas estradas, deixando suas casas em abandono. Eu, que com autorização superior me achava incorporado às tropas paulistas, no 7º BCP como capelão, saí também, mas com os últimos soldados, que se retiraram às 4:20 da tarde. Os invasores já penetravam as ruas da cidade. Ninguém conseguirá descrever o que aqui se passou nessa noite, e durante vários dias, em que a atividade dos soldados do Sr. Getúlio Vargas se dedicou inteiramente ao saque e ao roubo. É grave registrar que não só os soldados atrasados cometeram esse gesto, mas também oficiais de elevada patente, e muitos. Incontáveis caminhões tomaram a direção de Minas Gerais, carregados de objetos retirados das casas das famílias itapirenses. Em discussão pela imprensa de São Paulo, entre oficiais da ditadura desavindos entre si, ficou demonstrado que até um comboio especial foi organizado para transportar para São João del Rei muitos roubos, inclusive animais moares. Assim, deixaram aqui essa gente a mais desabonadora lembrança da sua passagem. Itapira, 5 de outubro de 1934. Padre Lázaro Sampaio de Matos. Esse é o Correio Militar, essa página dedicada aos acontecimentos dessa chamada Revolução de 1932, que completa seus 90 anos em 2022. Então, não se esqueça de tocar o sininho, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. E quando a cuíca terra parece uma praça de guerra. E quando a cuíca terra parece uma praça de guerra.